Será que deves tomar suplementos sendo um iniciante? Esse é o tema que eu te quero responder hoje neste vídeo. Eu estive aqui a tirar alguns pontos e espero que te ajude, principalmente nesta fase inicial, que eu sei que muitos de vocês, quando começam na jornada do fitness, no ginásio, na perda de peso, no ganho de massa muscular, ficam constantemente a perguntar às pessoas que já andam no ginásio se devem tomar creatina, se devem tomar whey, se devem tomar L-carnitina, tudo 30 por uma linha. Principalmente quem quer ganhar massa começa a perguntar sobre mass scanners e etc. E então eu quero esclarecer o que é que vocês devem fazer nesta fase inicial, se os suplementos são uma boa opção ou não. Então, vou separar isto aqui por 5 pontos. Em primeiro vou dizer quais são os problemas iniciais que vocês têm numa fase inicial. Depois o que é que realmente interessa para vocês como iniciante. Depois os suplementos que podem ou não fazer sentido. O custo. E também depois o que realmente vocês devem fazer e preocuparem-se nesta fase. Então, primeiro problema, e este é o problema dos iniciantes, que é, não têm base. Okay? E o que é que eu quero dizer que não têm base? Vocês ainda não controlam a vossa alimentação, não controlando a vossa alimentação, vocês não sabem quantas calorias estão a gastar, quantas estão a consumir e por isso não sabem onde ajustar para perder peso, ou para ganhar peso, ou para manter, ou para fazer uma recomposição corporal. Okay? E esse é o primeiro problema do iniciante. Não tem base ainda. E se tu não tens base, não vale a pena saltar passos. É a mesma coisa que, se calhar estou a falar de futebol, é mais fácil para todos vocês perceberem. Se eu vou entrar para uma equipe e eu nunca joguei futebol, é difícil de, por exemplo, ir fazer um jogo grande e eu entrar logo o jogo inteiro. Tem que haver uma preparação. E essa preparação, no fitness, no que é a construção de um corpo, ou mesmo até de saúde, passa muito pela consistência de treino primeiro, pela progressão de carga no treino, pela parte alimentar estar controlada a nível de calorias, saber o que é que deves consumir de calorias e também recuperar bem. E esse é o primeiro foco que o iniciante deve ter e é o primeiro erro, que é aquilo que ele não faz. Okay? E quer saltar logo passos. Ponto. A partir daqui, para um iniciante, qualquer coisa funciona. E vou-te explicar porquê. O teu corpo não está habituado a fazer nada. Qualquer alteração que tu vais fazer vai produzir um resultado. Porque é um estímulo novo. Então, o teu corpo vai ter que se adaptar. Se ele vai ter que se adaptar a um estímulo novo e que houve uma exigência muscular, ele vai ter que construir alguma coisa. Ou desconstruir alguma coisa. Neste caso, gordura também, se for em perda de peso. Por isso qualquer coisa funciona. Tal como assim que tu começas a controlar calorias e começas a descer, o teu corpo vai começar a responder a isso, ou ao contrário, se queres ganhar massa muscular e começares a aumentar calorias a pouco e construir essa base, o teu corpo vai começar a aumentar o peso também, porque tem matéria-prima para o fazer. Ok? Segundo ponto. O que é que realmente interessa para um iniciante? E meio que já disse isto no primeiro ponto. Primeiro passo. Dieta, alimentação, calorias. Saberes onde estás, saberes o que é que o teu corpo consome, saberes qual é o teu objetivo, se é perder peso ou se é ganhar massa, e ajustar. Por exemplo, saca uma aplicação, MyFitnessPal, por exemplo, Chronometer, ok? E coloca lá tudo aquilo que tu comes num dia. Tu vais perceber quais é que são as calorias que tu estás a consumir naquele dia. Imaginemos que te dá 2500 calorias. Ok. Com estas calorias eu estou a ganhar peso ou estou a perder peso? Se eu estou a ganhar peso e eu quero perder peso, então já sei que aquelas calorias estão num superávit calórico, que são a mais do que aquilo que o meu corpo consome. Então experimenta tirar ali 10%. Okay? E vê como é que o teu corpo reage. Se tu mantens o peso, ok, encontraste a tua taxa metabólica basal. É a partir dali que tu vais trabalhar. Agora, eu quero perder peso, ok, retiro calorias. Retiro mais 5, 10, 15%. Eu quero ganhar peso, adiciono 5%. Para ganhar vamos ter sempre mais controle. Porquê? Porque tu não queres ganhar gordura. Tá bem? Então vai ser mais soft, mais devagar. Quer fazer uma recomposição corporal? Mantenha esse equilíbrio. Mantenha essa taxa metabólica basal. Ok? Pronto. Calorias é a primeira coisa. A seguir às calorias, preocupaste com a proteína. Quanta de proteína é que eu tenho que tomar? Ou quanto de proteína é que eu tenho que consumir? Para uma pessoa normal,
com isto uma pessoa normal, não é este o termo que eu devia usar, mas uma pessoa que não faz exercício, a quantidade de proteína que ela deve consumir provavelmente vai ser menor do que uma pessoa que agora treina. Tá bem? Então deves-te preocupar ali entre 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Isto com base em literatura e prática, não porque eu seja nutricionista, tá bem? Mas pronto, já está mais que estudado, não vale a pena estar aqui com secretismos, mas os nutricionistas também podem falar aí em baixo e responder a essa questão. Mas pronto, vai estar de encontro a isto. Por isso, 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de corpo, por quilo de peso. E, atenção, proteína não é 100 gramas de frango, está bem? 100 gramas de frango, se calhar tem ali 30 gramas de proteína, por exemplo. Está bem? Então, vocês têm que ver dentro da aplicação, dentro do MyFitnessPal, um cronometer, o que for, ou se já estiverem connosco na nossa aplicação também, dar o track dessas calorias também, e dessa proteína. Depois, terceiro ponto, recuperação. Muitas pessoas entram no ginásio, carradas, entram, fazem inscrição, eu pergunto, quantos dias é que você vai vir aqui treinar na semana? E as pessoas dizem, isto é todos os dias. Bem, não vai acontecer, são muitas as pessoas que metem esse ritmo e que continuam com os 5 dias, e para além disso, vocês como iniciante, o vosso corpo não está habituado a treinar tantas vezes. Se não está habituado a treinar tantas vezes, ele não se vai conseguir recuperar logo assim de 5 dias. É mais inteligente vocês começarem com 2 a 3 dias na semana e darem ali algumas folgas para o corpo recuperar, até para não ficarem com aquelas dores extremas que vocês quase nem conseguem trabalhar depois de tiverem um trabalho físico, ou às vezes até só virar o volante do carro já vos custa. Treina um dia, descansa outro, treina um dia, descansa outro, recupera ao fim de semana, para a semana a mesma coisa. Quando vocês sentirem que estão a recuperar bem, ok, se quiserem adicionar mais um dia e se já ganharam consistência nos treinos, ok, adicionam um quarto dia, está bem? Mas vão passo a passo, não queiram saltar etapas, está bem? Não se preocupem que vocês vão perder peso na mesma. A dieta está lá, está bem? Por isso é que as calorias estão na primeira base, ok? Então vá, calorias, proteína, recuperação e também, como é óbvio, treino, consistência de treino e progredir nessa consistência de treino, ou seja, dentro dos treinos, progredir ao longo do tempo. Pronto, esta é a base, isto é o que realmente interessa para ti enquanto iniciante. Bem? Próximo. Quais é que são os suplementos que podem fazer sentido? Eu vou dar 2 e 1 de bónus. O primeiro, atenção, pode fazer sentido, não é obrigatório. Pode fazer sentido whey, proteína. Porquê? Porque há pessoas que têm dificuldade em bater a proteína do dia e então chegar ali e beber um batido custa menos do que se calhar chegar ali e comer mais 200 gramas de frango, por exemplo, ou de carne, ou de ovos, o que for. Então pode fazer sentido a proteína. O segundo, multivitamínico. Porquê? Porque sabemos que as pessoas hoje em dia têm uma alimentação com alimentos, se calhar, um pouco processados e sem nutrientes. Então, o multivitamínico poderá fazer sentido também. Um terceiro, não para agora, eu sei que o pessoal quer ouvir o sim, toma creatina. Calma. Pode fazer sentido creatina. Numa fase inicial, eu acho que é irrelevante vocês começarem, ou então, se já for para um contexto de saúde e já tenha havido uma análise sobre isso no vosso contexto, em que faz sentido tomarem creatina por esse contexto e já me darem a tomar, supostamente é um suplemento aconselhável tomar até mesmo em idades mais avançadas, mas provavelmente tu não estás numa idade avançada, se calhar tens tudo normal, está tudo regular, pode ou não fazer sentido e sim dar-te uma força extra no treino. Vais sentir uma predisposição naquelas primeiras repetições. Porquê? Porque a creatina é uma fonte de energia para o músculo. Okay? O chamado substrato energético, do ATP, que faz aquela força-potência naqueles primeiros 10 segundos daquela série. Então vais sentir sim uma força extra. Pronto, agora, o que é que eu quero falar neste quarto ponto e depois então vamos ao quinto, que o quinto é meio que um complementar do segundo ponto. Custo. Uma whey, hoje no mercado, uma proteína, está em 40 euros, mais ou menos. Se calhar 1 kg. Se calhar no teu mês vais consumir entre 1 a 2 kg de proteína se a tomares. Ou seja, tens um custo ali entre 40 a 80 euros. Se vais tomar mais um multivitamínico, se calhar vais gastar mais entre os 10 a 15 euros. Então já vamos ali num custo entre 55 a 95, 100 euros. Sendo que isto não é o que vai determinar os teus resultados. O que vai determinar os teus resultados é o teu plano e a tua alimentação. Então o que é que vocês têm que meter na balança? É melhor eu investir em suplementação ou é melhor eu investir num direcionamento em que eu sei realmente o que é que eu vou fazer e isto sim vai-me dar resultados certamente.
Porque se vocês forem para um acompanhamento dentro do mercado, ok, há programas estupidamente baratos, mesmo de acompanhamento personalizado. Mas isso cabe aos profissionais que o fazem, se querem valorizar a área ou não. Mas um plano, um acompanhamento personalizado online, pode ir ali entre os 50 e os 150 euros por mês. Está ali por dentro desses valores, dependendo do profissional que vocês escolhem. Ou dos profissionais que vocês escolhem. Se calhar é mais interessante vocês optarem por isso e terem uma direção de um profissional de treino e um profissional de nutrição do que estar a investir nesta suplementação. Vocês vão ter ganhos se fizerem o que os profissionais dizem. Vocês certamente vão ter os resultados e não ficam na dúvida, não ficam com será que vou conseguir, será que não vou conseguir. Não, vão conseguir e ponto. Tá bem? Por isso acho que na balança entre suplementação e acompanhamento é melhor, mais certo. Tá bem? É uma escolha mais inteligente. Depois então, o que é que vocês devem fazer? Quinto ponto. Primeiro, treinar, consistência, adesão ao treino é o ponto principal. Segundo, dar track, ou seja, perceber quantas calorias vocês comem, estão a ganhar ou estão a perder peso com essas calorias e, dependendo do vosso objetivo, aumentar ou tirar calorias no vosso dia. Depois, a essas calorias, aumentar aquilo que são as proteínas, ou seja, vocês vão lá ver a vossa alimentação, vai-vos lá dizer quantos hidratos de carbono, quantas proteínas e quantas gorduras é que vocês têm, e vocês vão aumentar a base da proteína para aqueles tais 1,6 a 2 gramas por quilo de peso. Quais é que são os alimentos que têm proteína? Carnes, peixes, ovos, whey, alguns laticínios, alguns frutos secos adicionam essa proteína. Depois, recuperação, darem tempo de recuperação, não vão já para 5 dias de treino por semana, 2, 3 para o início, ótimo, perfeito, chega bem. Quando vocês estiverem com uma boa recuperação, sem muitas dores no dia a seguir, ok, podem pensar, e se tiverem tempo para isso, num quarto dia, e progredir e ajustar. Progredir em cargas, ajustar na alimentação. Se deixaram de ter resultados e o peso estabilizou, ou as fotos estabilizaram, ou as medidas estabilizaram, ok, adiciona ou retira calorias tendo o vosso objetivo. Isto constantemente e é o simples e é o básico. Se gostas deste tipo de conteúdo, se queres perceber mais sobre o mundo do fitness, se engraçaste comigo alguma coisa, segue o canal, coloca um like neste vídeo, ajuda o canal a crescer, porque a intenção é chegarmos a cada vez mais pessoas e ajudarmos cada vez mais pessoas com este tipo de conteúdo. Por isso, espero ver-te no próximo vídeo. Há de aparecer aqui alguma recomendação para um próximo e até já.